O que é a morte eterna? A Bíblia nos fala sobre a morte eterna, ou segunda morte. E muitas pessoas associam a morte eterna, ou segunda morte, à inexistência, porque eles comparam os efeitos da morte eterna com os efeitos da morte física, pois a morte que nós mais temos proximidade, o conceito de morte que nós mais temos proximidade, é com a morte física. Então, naturalmente, muitas pessoas entendem que o efeito da morte eterna é o mesmo efeito da morte física. Mas será que realmente é isso que a Bíblia Sagrada ensina? Na realidade, não. Nós precisamos entender que existem três tipos de mortes descritos na Bíblia Sagrada. E só é possível entender o que é a morte eterna se nós entendermos qual é o conceito dos outros dois tipos de morte. Então nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e nós temos a morte eterna. E todas essas mortes, elas são consequências do pecado, mas a morte eterna não significa a inexistência. A primeira morte, a morte física, como eu disse, é a morte que nós estamos mais acostumados. E ela é consequência do pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós também não morreríamos fisicamente. Então a morte física é quando o nosso corpo tomba, quando o nosso corpo para de funcionar. E isso é a morte física. Ao colocar Adão no jardim, Deus disse para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então a morte física, nós percebemos que ela não é uma morte que ocorre imediatamente após o pecado. Todos os dias nós pecamos e não morremos. Adão comeu o fruto e não morreu. Mas se Deus disse que no dia em que comeres, certamente morrerás, Deus não estava mentindo. Então, naturalmente, Deus estava fazendo referência a um outro tipo de morte. Que morte? A morte espiritual. E a morte espiritual, ela é uma quebra do elo entre homem e Deus, é uma separação entre o homem e Deus. Então, o homem morre espiritualmente, mas continua vivendo fisicamente, até que o corpo venha tombar. E essa é a realidade do homem comum, do homem natural. Todo ser humano que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda está morto espiritualmente. Observe o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios capítulo 2 e versículo 1. Nesse texto, ele deixa claro que realmente o ser humano sem Deus, ele está morto. E essa era a realidade daqueles que viviam antes sem confessar Jesus e agora, confessando Jesus, gozam e desfrutam de vida, a vida que Jesus prometeu nos conceder. Essa morte é uma morte inevitável, dessa morte só escaparão aqueles que participarão do arrebatamento, né? Todas as pessoas que vivem, um dia morrem. Apenas aquelas pessoas que forem arrebatadas, essas não morrerão. Já a morte espiritual, como é consequência do pecado, ela é inata ao ser humano. Todo ser humano, natural, ele está morto espiritualmente. Então não há como escapar necessariamente dessa morte espiritual, mas é como ressuscitar dessa morte espiritual. E isso só é possível quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus disse, João capítulo 10, versículo 10, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Só precisa receber vida quem está morto. E essa é a realidade do ser humano natural. E da morte eterna, também chamada em Apocalipse capítulo 19, versículo 14 e 15, de segunda morte. Quem escapará? A morte eterna, ou a segunda morte, será a realidade de todos aqueles que não confessarem Jesus como Senhor das suas vidas, de todos aqueles que passarem a vida inteira longe de Deus, daqueles que não confessarem os seus pecados, daqueles que não se arrependerem dos seus pecados, daqueles que não fizerem de Deus o seu Deus e o seu Senhor. Então, essa será a realidade dessas pessoas no período pós-morte e pós-ressurreição, pois todos ressuscitarão. Mas como escapar dessa morte? Só há uma possibilidade de escapar dessa morte, é não fazendo parte dela, é confessando Jesus ainda em vida, porque aqueles que adentrarem a essa realidade não poderão mais voltar atrás. Então não há escapatória para a morte eterna. A escapatória para a morte eterna é crer em Cristo e confessá-lo como Senhor das nossas vidas hoje, em vida. Conforme diz a Bíblia Sagrada em João capítulo 17, versículo de número 3, que a vida eterna é esta: crer em Deus ou confessar a Deus como Senhor e a Jesus, o seu Filho, a quem Ele enviou. Não há como fugir da morte eterna, senão crendo em Cristo.